Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: quando a esperança está por um fio, é quando Jesus Cristo chega. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em João, capítulo 11, versículo 1 a 45. E hoje Deus vai falar com irmãos e irmãs, homens e mulheres, que devem estar assim como Marta e Maria, quando já perderam as esperanças. Tipo assim, Jesus Cristo não veio na hora que tinha que vir, então eu acho que já era, já foi. Hoje Deus vai falar com aqueles que estão desesperançosos, com aqueles que estão tristes, com aqueles que estão achando que Jesus Cristo está vendo a situação, mas está olhando com um olhar de desprezo, com um olhar de indiferença, com um olhar de desdém. Não, Jesus Cristo, ele chorou por Lázaro e deve estar chorando pela tua situação também, mas de repente você já deve estar falando: irmão Edson, a minha esperança está por um fio, se Jesus Cristo não chegar, já foi. Meu irmão, fique tranquilo, porque Deus é Deus, Ele vai fazer o milagre, Ele vai fazer do jeito dEle, da forma dEle, mas não vai ser nem antes e nem depois, vai ser no momento exato. Quando a nossa esperança está por um fio, é quando Jesus Cristo chega. Meu irmão, Cristo sabe o que tem lá em Provérbios. A Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne, e se Ele é o verbo que se fez carne, Ele sabe o que está em Provérbios 13:12. A esperança demorada enfraquece o coração, em outras versões, adoece o coração. Fique tranquilo, meu irmão, porque o dono da palavra, o verbo que se fez carne, meu irmão, ele está chorando por essa situação, assim como ele chorou por Lázaro, e ele vai chegar no momento exato. Como eu disse para você, ele não está lá no trono à destra do Pai, olhando para essa situação com um olhar de desdém, com um olhar de indiferença, com um olhar de desprezo. Não, a gente vai ver no texto sagrado que ele olhou Lázaro, o povo estava chorando por Lázaro e ele chorou também. Ele está sentindo as nossas dores, meu irmão, ele está sentindo essa tua preocupação aí, e ele vai chegar no momento exato. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que hoje a gente vai ler a King James Fiel 1611. E o texto sagrado de João 11 em diante diz assim: ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs foram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: olha só, meu irmão, elas foram avisar Cristo que Lázaro estava enfermo, ou seja, Senhor, nos socorre, porque a nossa esperança está por um fio. Mas Cristo, meu irmão, ele trabalha da forma dele. Ele sabe, meu irmão, ele é perfeito, ele é exato, ele é lindo, ele sabe de todas as coisas. Presta bem atenção na mensagem. Foram avisar Cristo que Lázaro estava doente, não tinha morrido ainda. Olha só, portanto, suas irmãs foram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meu irmão, essa situação aí não é situação de morte não, o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Fique tranquilo, meu irmão, repito aqui para você, ele não está olhando com um olhar de indiferença, com um olhar de desdém, com um olhar de desprezo para você não, ele vai chegar. Cristo está chegando na tua vida, meu irmão e minha irmã, e Ele vai fazer a diferença na tua história, para que o nome de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Jesus te ama, Jesus me ama. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Meu irmão, quem lê esse texto sem sabedoria vai falar: que Cristo é esse? Foram correndo avisar ele, um sol escaldante, não tinha Uber, não tinha carro de aplicativo, não tinha nada, só tinha um jumentinho, ou então na sola do pé. Que Cristo é esse que vieram avisar ele e ele ainda ficou mais 2 dias?
para que o nome de Deus seja glorificado. De repente você está achando, irmão Edson, está demorando muito, não vai chegar, o que aconteceu? Cadê Cristo? Me socorre. Deus sabe todas as coisas, é para a honra e glória do Pai. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz do mundo, mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou e depois lhe disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Cristo é onisciente, meu irmão. Foram avisar ele que Lázaro estava doente. Ele fica mais 2 dias no local. Quando ele vai, ele já fala para os discípulos: ei, vamos lá porque Lázaro está dormindo. Mas a gente vai ver que ele estava falando a respeito da morte. Meu irmão, minha irmã, o Cristo onisciente, ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo dele chegar no local, antes dele ver Lázaro pessoalmente morto, ele já fala para os discípulos: ei, vamos lá que o nosso amigo dorme, mas a glória vai ser grande. Meu irmão, minha irmã, a glória vai ser grande. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Essas coisas ele falou e depois ele disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. Eita! E estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Então, chegando Jesus, viu que ali jazia, viu que ele jazia na sepultura há 4 dias. Meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui em termos de estudo. 4 dias. Os judeus, existia uma crença para os judeus, que para o povo judeu, que se o morto não voltasse a viver ou a vida em 3 dias, não voltava mais. Não tinha profeta usado por Deus que faria ele voltar novamente. Ou seja, Jesus sabia dessa crença. O povo judeu que estava lá vendo Lázaro, eles estavam tudo de olho. Falou: 3 dias, se não chegou, se não tem nenhum profeta aqui, pode orar qualquer profeta, porque se não, é com 3 dias, com 3 dias a alma pode voltar, com 3 dias a gente acredita. Meu irmão, tem gente que está desacreditado da promessa, mas Deus diz: para mim não tem tempo, não tem hora, para mim não tem quem não tem, se eu tiver que fazer, eu vou fazer e pronto, e acabou. Está entendendo, meu irmão? Jesus Cristo derrubou por terra a crença que eles tinham. Era 3 dias, é por isso que Jesus volta no 4, porque se volta no 3º dia, eles podiam falar: é normal, ele orou e voltou, porque a gente acredita que até com 3 dias a alma pode voltar. Se vier um profeta, um homem de Deus, se for um milagre, com 3 dias a gente acredita, mas no 4 não. Jesus Cristo, meu irmão, ele faz e desfaz do jeito que ele quer. Ele deixa a sabedoria do homem por terra. Milagre não se explica, milagre se vive. Cristo está chegando na minha vida e na tua vida com milagre. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, que significa 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não estaria morrido. Meu irmão, quantas vezes a gente fala isso? Deus, se o Senhor não estivesse aqui para resolver essa situação, eu não estaria complicado, eu não iria ficar envergonhado. Fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo que você não vai ficar envergonhada e nem confundida. A palavra envergonhada não quer dizer que você não vai passar vergonha, você não vai ficar envergonhado. E a palavra confundida não quer dizer que você vai ficar confuso. Você pode ficar confuso e com vergonha, mas Deus diz: não vai ficar envergonhada e nem confundida, porque eu vou tirar dessa situação. Então disse Marta: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isto, seguiu o seu caminho e chamou secretamente Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrará. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa, o consolavam. Vendo que Maria se levantou e saiu apressadamente, seguiram-na dizendo: ela vai ao sepulcro chorar por ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, viu-a chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Meu irmão, você pensa que Jesus está indiferente com essa situação? Não está não. É para que o nome de Deus seja glorificado e para que todos aqueles que estão em volta creiam que Jesus Cristo é Deus na tua vida, é Senhor e Mestre. E disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. Meu irmão, só abrindo um parênteses aqui, no judaísmo, quando eles ensinam que Jesus chorou, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Deus, o teu Filho Jesus Cristo amado, eles estão no trono, não está vendo a tua situação com indiferença, não. Ele sente. Jesus Cristo veio na terra, ele sentiu, ele pagou imposto. Lembra do vídeo? A moeda na boca do peixe? Ele fez um milagre no pão. Ele sabe que você tem conta para pagar, ele sabe que você precisa se alimentar, ele sabe que você precisa da moeda chamada dinheiro, e ele vai chegar, meu irmão. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não poderia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, novamente, comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não disse que se tu creres verá a glória de Deus? Meu irmão, para Deus não tem hora, não tem dia, não tem para quem tem, quem não tem. Ele faz e ele desfaz, porque ele é Deus. Creia, se somente tu crer, já era. Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, ou seja, ele não fez uma oração secreta, ele fez uma oração alta para que todos vejam, porque tinha incrédulo ali. Meu irmão, em nossa volta tem incrédulo, tem gente que está olhando para ver se o milagre vai acontecer ou não vai acontecer. Só que eu tenho uma notícia de Deus para você: Deus vai te abençoar, meu irmão, Deus vai te abençoar, minha irmã, e quem está em volta vai ver e vai ficar incrédulo com o milagre, que vai olhar e vai falar: Como aconteceu isso na família de Marta e Maria? Como? A gente cria que com 3 dias podia voltar a alma ao corpo, mas com 4 dias, aí é demais. Aí a gente vai ver que a maioria que estava em volta depois creram em Jesus Cristo. Meu irmão, esse milagre sabe para quem é? Para a glória de Deus. Muitos que estão em volta, incrédulos, vão acabar crendo por causa do teu milagre. Para ao redor, e que assim falei para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, ligados as mãos e os pés com faixas, e a sua face envolta num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. Meu irmão, aquilo que está morto da tua vida, Jesus Cristo está dizendo hoje: vem para fora e viva. Eita, meu irmão, Deus está dando vitória, é para mim e para você. E nós vimos aqui que muitos que estavam em volta, sabe, aquele povo lá, as perdeneiras que são contratadas para chorar todo mundo, aquele povo Zé Povinho, aquele povo zoião, aquele povo só o xereta, só os mexericos que querem ver da tua história, mas vão ficar chateados com a tua bênção. Eita, meu irmão, muitos que estão em volta vão crer que Deus é Deus na tua vida.
e vão começar a se aproximar de você e vão querer ouvir desse Deus, vão querer ouvir desse Jesus, desse milagreiro, porque Cristo faz milagre. Meu irmão, minha irmã, fique tranquilo. Você pode estar falando, irmão Edson, a minha esperança está por um fio, e eu tenho uma notícia para você: é quando a esperança está por um fio que Jesus Cristo chega na minha e na tua vida para embaraçar o homem, para complicar o homem. Muitos vão olhar para você e vão falar: como? Não tinha, agora tem. Não era, mas é. Eu nunca vi, agora estou vendo. Nunca tinha aparecido com isso, agora está aparecendo. Eu nem sabia quem era e agora estou sabendo quem ele é. Ai, meu irmão, esse Deus é tremendo na minha e na tua vida. Receba essa palavra de Deus, meu irmão, porque ela está vindo do céu, fresquinha, quentinha. Deus está chegando na tua casa aí, está chegando na casa de Marta e Maria para fazer o milagre. E nós vimos que Jesus chorou. Fique tranquilo, você que está se perguntando: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está sentindo? Será que Deus não está vendo que eu preciso fazer compra, que eu preciso trabalhar, que as portas precisam se abrir, que eu preciso ajudar minha família? Será que Deus não está vendo essa dor de cabeça que eu estou tendo dia, tarde e noite? Fique tranquilo que Ele veio na terra e sentiu tudo que nós sentimos. Ele fez a multiplicação dos pães, Ele fez o peixe sair, a moeda sair da boca do peixe para pagar os tributos. Ele sabe tudo e Ele está chegando aí. Não adianta você falar que já passou o terceiro dia. Deus diz: fique tranquilo, nem que seja no quarto dia, se tiver que fazer o milagre vai chegar. Meu irmão, receba para a honra e glória do teu nome, meu irmão, do nome dele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Está entendendo? Fique tranquilo, não fique assim apavorada, porque está por um fio. Jesus Cristo não vai deixar estourar, sabe, a tua esperança, você perder a tua esperança. Não, pelo contrário, Ele vai renovar. Através dessa situação você vai ter uma renovação de fé, renovação de esperança, e você vai falar: só o Senhor é Deus. Ele não chegou antes para não ter problema dos 3 dias, e também não chegou no quinto para não complicar mais e deixar o povo já sem esperança nenhuma. Ele chegou justamente no 4º dia para quebrar aquela crença de todos os judeus ali em volta e falar que Deus é Deus e Deus é poderoso para fazer milagre de manhã, de tarde, de noite, a hora que Ele quiser. Quando você menos esperar, o milagre aconteceu. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.